Agradecer, né, o convite e parabenizar a Escola Superior de Magistratura pela iniciativa, que não digamos, a primeira, né? Ano passado a gente teve aqui, bem lembrado pelo Dr. Ângelo, a presença da professora Isabel Scherrab, que falou sobre a participação das mulheres na política e trouxe para nós dados importantíssimos, né? Eu vou só controlar aqui o nosso tempo. Bom, então, eu acho que a nossa temática ela é extremamente importante porque ela tenta fazer duas coisas que são necessárias. Primeiro, pensar sobre a realidade atual, tá? Segundo, pensar o futuro. Porque é muito importante quando a gente tem uma intenção de ter compromisso com determinadas causas, é muito importante que a gente entenda como é que está a realidade atual hoje sobre aquela temática. E além disso, eu sempre também me cobro, né, a postura de pensar para o futuro no sentido, inclusive, de reafirmar esse compromisso. Eu tenho essa realidade, eu estou satisfeita com ela, né? Como é que eu acho que essa realidade pode ser refeita e como é que ela pode seguir adiante? Então, a luta por direitos, né, das mulheres não é uma luta nova. É uma luta que vem de alguns séculos atrás, né? É bem certo que, apesar disso, a gente também tem muitos outros séculos de invisibilidade das mulheres no cenário político, no cenário científico e na sociedade. Agora, quando a gente coloca esse tema que eu achei muito interessante, pensar a mulher como sujeito de direito de si, a gente vai necessariamente pensar o que é ser sujeito, né? Então, aí a gente vai ter que fazer um destaque para a definição, a conceituação, a formulação do sujeito pela história e pelo pensamento. Então, aí eu vou destacar a Era Moderna. Eu tenho na Era Moderna importantes pensadores que vão, em função de todos os movimentos relacionados ao iluminismo, ao racionalismo, ao humanismo, vão trazer essa definição de sujeito. Bom, a ideia de sujeito, se você tem alguns autores que falam, eu tenho Sócrates, eu tenho toda a discussão com os sofistas, eu já tenho aí uma base, né, para o desenvolvimento desse conceito. Eu concordo com isso, tá? Mas realmente, como nós entendemos sujeito hoje, é importante que a gente vá à Era Moderna. Então, assim, com o humanismo, né, e algumas correntes de pensamento que foram muito importantes na Era Moderna, eu vou construir uma ideia de sujeito. E aí eu não posso deixar de falar, por exemplo, de autores, principalmente por conta do direito, né, como John Locke, tá? Que vão também trazer uma ideia de sujeito e uma ideia de cidadão. Então, o sujeito da Era Moderna, que vai ser importante para o entendimento de sujeito dos séculos vindouros, é um sujeito que tem um corpo, uma cara, uma classe social e um sexo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai atrás do pensamento de Locke, a gente vai lá ver que a definição dele, inclusive como cidadão, traz necessariamente uma ideia de ser livre. É um ser livre. Que somente uma pessoa livre teria condições de pensar politicamente, assumir as responsabilidades políticas. Mas ser livre, para Locke, era necessariamente o proprietário. Porque nenhuma pessoa que tivesse um patrão, um senhor, poderia ser livre. Isso tem uma certa razão, lógico, né?
Se você tem alguém a qual você é subordinado, existe uma hierarquia e você tem limites de ação, porque só pode fazer alguma coisa se aquela pessoa permitir, ou se a sua condição, a sua sobrevivência depende dessa pessoa, você não é livre. O problema disso é que isso vai limitar a ideia de universalidade a partir de direitos. Como é que eu vou pensar uma democracia realmente universal, uma ideia de república realmente universal, se eu não vou trazer todas as pessoas que pertencem à sociedade para fazer esta sociedade, essa república, essa sociedade, compor esse Estado, já que Locke não era um pensador de um Estado republicano. Mas aí a gente vai para Locke, século XVII, nós vamos para o século XVIII, Revolução Francesa, né, que teve uma ideia libertária, inquestionavelmente libertária, trouxe muito avanço do ponto de vista do pensamento, das relações entre o indivíduo e o Estado, uma série de coisas. Aí a gente vai para a declaração, a gente vai pensar as normas que vieram a partir desta revolução. Então eu tenho a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela vai consolidar duas coisas. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aqui não tem uma ideia do homem como ser humano. E eu vou explicar para vocês em relação até com fatos históricos. E o nome vem Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, porque tinha direitos que eram dirigidos aos homens e direitos que eram dirigidos aos cidadãos, ou seja, nem todos eram cidadãos. Então, aí eu tenho um comprometimento importante da ideia de universalidade de direitos na era moderna e com o liberalismo. E aí, vamos trazer a questão para nós, para o nosso tema, e as mulheres. Então, assim, eu vou citar, ainda no fim do século XVIII, nós temos a Declaração dos Direitos da Mulher, a Declaração Universal dos Direitos da Mulher, feita por Olympe de Gouges em 1791. Ela vai se contrapor, inclusive, ao Robespierre, e ela vai fazer o quê? Ela vai escrever uma declaração exigindo inclusive, essa coerência de ideia, né, de ideia libertária da Revolução Francesa. Nós também queremos direitos. O que aconteceu com a Olympe? Ela foi guilhotinada, exemplarmente guilhotinada. Essa declaração não foi aceita, houve uma tentativa, né, houve uma apresentação na Assembleia, não foi aceita, lógico, e ela foi devidamente guilhotinada. Uma coisa muito interessante é porque, assim, quando a gente fala de período sombrio, a gente normalmente fala da Idade Média. Mas, se a gente for olhar o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, é um período muito sombrio. O início da Idade Moderna é um período bem sombrio, tá? Para as mulheres, certo? Eu indico, porque eu estou encantada, e eu gosto de usar essa palavra encantada, a Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é este livro que vem trazendo todo um apanhado histórico das condições das mulheres, e da sua ressignificação e da ressignificação do feminino, né, ao longo da história. Então, o que a gente vê na era moderna, porque assim, quando a gente vai falar de sujeito, não tem como a gente não falar de era moderna, certo? Porque essa ideia de sujeito, de uma pessoa que é apartada de uma totalidade, certo? Que é alguém que é protagonista da história
e que tem uma ação contundente na sua vida e na sociedade, é uma ideia da era moderna, tá? As pessoas, nós, a humanidade, nos outros períodos históricos, estava muito mais diluído no mundo objetivo, como, né, até falava o Hegel. Então, então assim, por que eu tenho esse período que traz essa ideia de humanismo, essa ideia de sujeito, e ainda eu tenho problemas em relação aos direitos da mulher, tá? E eu ainda tenho muitas desigualdades. Então, no meu entendimento, nós ainda temos esse problema em função de que a matriz da concepção teórica de ideia de direito para o sujeito, ela não é realmente radicalmente universal. Por quê? Porque ela vai excluir uma parte da população e excluir as mulheres, pelo menos inicialmente, tá? Gostaria de citar, porque existe uma necessária invisibilidade das mulheres ao longo da história. Também a Mary Wollstonecraft, que é inclusive a mãe da escritora Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Mary Wollstonecraft era uma intelectual respeitadíssima e à frente do seu tempo. Ela escreveu o que para nós é uma pedra inicial das discussões do mundo moderno contemporâneo para a questão das mulheres. Uma reivindicação pelos direitos da mulher, né, que foi escrito em 1792. Tá? Então, a gente tem no século XVIII esses dois marcos que eu falei, da Olive de Gouges e da Mary Wollstonecraft. Então, eu já tenho no século XVIII esse importante destaque, mas, infelizmente, isso não foi devidamente efetivado pelas mulheres, a sua condição de detentora de direitos, e não foi absorvido pelas instituições do Estado, né? Ou seja, a legislação não garantia isso, e as instituições também não trabalhavam no sentido de garantir essa universalidade. Vale também lembrar que no século XVII, a caça às bruxas, né, que é essa virada, ela começa no século XV, vai para o século XVI, vai até o século XVII. Veja, a caça às bruxas, além de ser um período, né, onde eu vou ter condenação de mulheres, julgamento e condenação de mulheres, eu tenho também na realidade não é só apenas o julgamento e a condenação de uma pessoa. No meu entendimento, é o julgamento e condenação de uma presença na sociedade. Porque na Idade Média não existia a centralidade que passou a existir na Era Moderna. Muitas coisas estavam a cargo das mulheres, né? E eram reconhecidas por isso. Por exemplo, toda a sabedoria relacionada ao corpo, ao nascimento, tá? Ao controle de natalidade, né? As mulheres eram as parteiras, eram elas que sabiam como curar, certo? E tinham todo um saber encantado. A Era Moderna e o racionalismo, ele vai trazer uma nova mentalidade que é muito importante, mas ao mesmo tempo ele vai criminalizar esse saber. E a caça às bruxas passa por isso, tá? Então isso acompanha vários séculos na Europa, certo? E vai gerando uma relação de criminalização de um feminino que é extremamente bonito, que é extremamente construtivo e virtuoso, que é essa mulher, entre aspas, a bruxa. Porque, veja bem, quando a gente pensa em bruxa, você lembra o quê? Imediatamente na sua cabeça? Um caldeirão, um livro e um gato. Uma bruxa má.
Mas veja, porque na realidade bruxa para nós necessariamente é má, né? E tem então, vamos lembrar que eu estou num período histórico onde o acesso à alfabetização e à leitura era muito precário. Então, eu era uma mulher que tinha livro. A gente associa muito a bruxa ao livro. Livro de receitas, de porções, né? E outra coisa, como é que era a química, a farmácia desse período? Então, as mulheres detinham esse poder, essa sabedoria da natureza e do corpo. Isso tudo foi devidamente disciplinado pela ideia de razão moderna, tá? E aí, nessa hora, você tem uma negação de um exercício que foi construído ao longo de séculos por uma infindável geração de mulheres. Por que isso vai ser importante, gente? Porque é o seguinte, como é que eu me construo como sujeito? No meu entendimento, eu tenho dois movimentos para construir-me como sujeito. Um movimento interno e um movimento externo. Para eu me entender como sujeito, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Né? A gente faz essa pergunta, o que é que eu sou? Quando a gente está na adolescência, é muito comum. Quem eu sou expansiva, eu sou tímida. O que é que eu gosto? O que é que eu faço? Outra coisa é o que eu quero ser. Quando você, na adolescência, e muitas vezes na realidade, em vários momentos da nossa vida, a gente pergunta, o que eu quero ser? Né? O que eu quero ser é o que eu quero fazer. Mas vejam, se eu tenho uma sociedade que invisibiliza a mulher, se eu tenho uma sociedade que criminaliza aquelas ações e talentos que foram herdados por não sei quantas gerações, que ridiculariza ou que entende como pecado expressões típicas femininas, pelo menos pensando feminino dentro dessa construção histórica, mas que de qualquer forma nos serve um referencial mínimo. Então, como é que eu vou me exercitar? Então, além desse movimento interno, quando a gente pergunta o que eu sou, o que eu quero fazer, existe também um movimento externo que é a recepção de você. Sabemos nós que se a gente tem uma escola ou uma sociedade preconceituosa, uma escola pouco acolhedora, um grupo social que marginaliza, que discrimina, ele vai constranger profundamente, né, inclusive com possibilidade de criar patologias psíquicas e psicológicas, aquela pessoa. Então, se ao longo dos anos, dos séculos, eu tive essa negação desse exercício, né, fica difícil eu poder me entender como sujeito. Além de que o sujeito, dentro das referências modernas, do contratualismo moderno, do constitucionalismo que a gente até defende, era um sujeito que era homem, que era um proprietário e que era branco. Porque se você for na base das primeiras constituições, você não vê espaço para outro tipo de gente. Como não vê espaço? Não estão incluídos na condição de cidadãos. E ser cidadão significa o quê? O cidadão é aquele que tem um vínculo jurídico-político, tá? Ou seja, o cidadão é aquele que também tem a capacidade de escolha. E o sujeito é isso. Então, veja só, se eu tenho uma série de movimentos na qual constrange, criminaliza ou entende como pecado a exposição, eu vou também, e não abre espaço para o exercício da exteriorização do meu ser e o exercício da escolha, eu não tenho sujeito. O que acontece, no meu entendimento, no século XX, é que as mulheres começam a dizer assim, não, nós somos sujeitos. Tá? Na realidade, assim, a gente já viu que até antes, mas como um movimento de massa grandioso,
eu acho que o século XX acaba sendo mais importante, tá? Porque as mulheres vão mais ao mercado de trabalho. Veja, é até importante a gente dizer o seguinte, não é que antigamente as mulheres não trabalhavam. Trabalhavam. Assim, existia, por exemplo, naquelas sociedades mais tradicionais, cabia à mulher um trabalho importante e esse trabalho, por exemplo, o trabalho de colheita, o trabalho de plantio, isso é trabalho. Vai perguntar para um camponês se isso não é trabalho. A gente vem aqui para a labuta da enxada comigo, você vai entender que é trabalho, entende? Então, assim, e na hora que houve também esse desmantelamento, né, da vida medieval e a construção dessa vida moderna, uma série de ações que eram feitas também acabaram sendo desarticuladas, né? Então, a mulher não tinha, por exemplo, uma das coisas que a Silvia fala é que ela não tinha mais acesso às florestas, porque as florestas passaram a ser muito controladas, tá? Em termos do direito de propriedade. Você não podia chegar na floresta e sair catando as coisas para se alimentar. Então, se você não podia pegar da natureza diretamente para se alimentar, você ia depender de um ganho. E isso gerava também, em relação à mulher, uma lamentável condição de vulnerabilidade, porque, veja, se o meu marido não me dá o dinheiro para eu comprar, mas eu vou ali na floresta, cato as coisas e faço a minha comida, eu vou sobreviver. E isso me dá mais independência. Quando eu vivo numa circunstância em que eu só tenho como meio de vida um salário, eu não tenho outra alternativa, e o salário não sou eu que ganho, compromete a liberdade dessa mulher. E não só, as mulheres também tinham que entregar os seus salários para os maridos. Até por uma questão de tradição, era muito comum, elas trabalhavam e entregavam para os maridos. E eles que gerenciavam. Tá? Então, essa pauta, mulher como sujeito, ela é urgente. Porque não dá para falar de igualdade se não entender a mulher como sujeito. Não dá para falar de universalidade de direitos se a mulher não for sujeito. Não dá para falar de democracia se a mulher não é sujeito. E sujeito é aquele que toma decisões e arca com as responsabilidades. Mas para isso, eu tenho que ter condições. Tá? Desculpa, eu não sei como é que está o meu tempo. Eu acho que você tem mais 5 minutos. 5? Sério? Eu acho. Tá. Então, sobre a questão do protagonismo, para a gente fechar, eu acho necessário a gente pensar nisso. Porque é o seguinte, se eu penso numa sociedade minimamente harmônica, se eu penso numa sociedade minimamente cordial e respeitosa, eu tenho que cuidar dos vulneráveis. Eu tenho que me sentir responsáveis por eles. Eu tenho dever de respeitar o direito do outro. Respeito ao direito do outro não é vontade nem graça. É dever. Obrigação. E o que eu sinto é que, na atualidade, as mulheres, como estão trazendo para a pauta a questão da igualdade, elas também estão ficando alertas para a desigualdade que se faz somada pela circunstância social de uma mulher. Por exemplo, uma mulher negra, uma mulher pobre, certo? Uma mulher LGBT. Bom, toda mulher sabe, certo? Que o fato de ser mulher já lhe coloca numa situação de, muitas vezes, de vulnerabilidade e de desigualdade. Absolutamente todas as mulheres têm história de constrangimento ou violência. Todas. Tá? O que é terrível é que, para além disso,
as mulheres que, além de serem mulheres, são negras, ou são mulheres da periferia, ou são mulheres LGBT, elas vão ter duplicado, multiplicado o preconceito. Certo? E aí é onde entra o protagonismo. Porque eu, vamos supor, na minha condição de mulher negra, eu não vou lutar só pelo direito da mulher, não. Porque eu sei muito bem o que é ser mulher. Não, eu sei, não só. Eu sei muito bem o que é ser negra. Entendeu? Então, aí eu acho que onde vem a possibilidade de pensar o futuro, porque é uma possibilidade de perceber que ou a gente vai atrás de uma luta pela desconstrução de uma sociedade onde a base é a opressão sobre o outro, ou você não pode falar de igualdade de mulher de coisa nenhuma. Porque a questão é a seguinte: se você tem uma estrutura básica onde ela se constrói a partir do constrangimento do outro, tá? Essa estrutura básica, ela vai casar em qualquer situação, dependendo das pessoas. Inclusive o seguinte: se tiver uma mulher rica, branca, e um rapaz, um homem negro, pobre, é possível, inclusive, que quem sofre o maior preconceito, na realidade os dados são esses, quem sofre o maior preconceito cotidiano é o rapaz pobre. Inclusive tem dados terríveis em relação à mortandade da juventude negra. Certo? Então é o seguinte: o que nós estamos tendo nesse momento, que eu acho que as mulheres estão puxando, mas elas não estão puxando só porque muitas vezes, gente, essa luta era puxada por mulheres que tinham uma condição de vida de muito conforto. Agora eu tenho mulheres, não estou negligenciando em relação a lutas dos malês, né? Mas eu não estou negligenciando isso, não. Mas é sabido que o fato da gente trazer essa temática, ela tem necessariamente que ser combinada com essa, cruzada com esses outros focos de preconceito. Então, quando é que nós podemos ser protagonistas? Quando nós compreendermos que a luta pela universalidade de direitos da mulher é também a luta pela universalidade de direitos de todos. Dentro da perspectiva que direito não é privilégio. Eu estou falando de virtude. Se eu estou falando de virtude, eu estou falando, queridos, de equilíbrio, dentro dessa perspectiva grega. Eu estou falando de virtude, de justiça, então eu estou falando de equilíbrio. Eu vou fechar, desculpa. Fique à vontade. Então, se eu estou falando de virtude e de equilíbrio, eu não estou falando de excesso. Então, no momento que eu estou falando de direitos, eu não estou dizendo que eu tenho o direito de desrespeitar você. Porque se eu me achar na liberdade de desrespeitar você, eu vou estar desrespeitando o seu direito. Então, a luta por direitos é obrigatoriamente a luta pelo dever de respeitar o direito do outro. Não é uma luta por privilégios ou excessos. Então, a partir dessa perspectiva, é que eu tenho que pensar a condição da mulher e o que mundo nós queremos para seguir daqui para adiante. Fechando, uma vez uma cadeirante conversando comigo e meu esposo falou o seguinte: as calçadas são terríveis. Se a calçada fosse boa para mim, vocês iam amar. E esse pequeno exemplo nos traduz isso. No dia que uma garota pobre, preta, puder andar livremente por uma rua, sem medo de ser violentada, todas as pessoas que estão nessa sala e fora dela se sentirão profundamente seguras, independente da cor, do nível social e de qualquer outra coisa. Obrigada. Não está funcionando.
Bem, pessoal, dando continuidade aos trabalhos, eu anuncio conceder a palavra à professora Sara Dayana Lima, do Centro Universitário Estácio do Ceará. E convidar a vereadora Larissa Gaspar para compor a mesa, que é também nossa palestrante da manhã. Muito obrigada pela presença. A gente tem a agenda muito apertada e queria agradecer do fundo do coração, tá bom? Obrigada. Bom dia a todas e todos. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite, né, aproveitando para parabenizar pela organização do evento, doutor Ângelo, né, sempre muito animado, sempre com essas iniciativas. Eu acho que é indispensável um evento como esse e, como ele mesmo falou, não apenas no mês de março, né, porque não existe o Dia da Mulher, o mês da mulher. Na verdade, a mulher como sujeito de direitos, ela merece atenção e também é necessário haver uma reflexão sobre as problemáticas, os conflitos sociais e o protagonismo, a participação da mulher dentro da sociedade. Agradeço também pelo convite e pela organização também da doutora Messia Cardoso, minha grande amiga desde a época da graduação e uma pesquisadora exemplar. É um prazer para mim também estar numa mesa, né, ao lado de duas grandes pessoas, como a minha grande amiga, colega de trabalho, Esila, e a Larissa, né, vereadora, também já participou de eventos lá na faculdade, maravilhosa. E ótimo estar aqui com vocês também, né, ver um auditório cheio e uma oportunidade para debater uma temática como essa. Então, o que falar sobre os desafios da mulher, né, no século XXI, no que toca ao reconhecimento, à efetivação dos seus direitos? Eu poderia falar sobre vários direitos. Eu poderia falar sobre problemáticas que envolvem o reconhecimento e a efetivação de vários direitos, até vários deles já reconhecidos, né, por meio de documentos internacionais, alguns deles, inclusive, presentes na nossa Constituição Federal, né, que está no topo do nosso ordenamento, mas diversas violações a esses direitos são persistentes. Por isso mesmo que a luta das mulheres por essa posição de sujeito de direitos, o protagonismo da mulher vem de séculos a séculos e séculos. Daí a importância da fala da professora Esila, minha colega. Eu acho que é indispensável começar a partir desses aspectos mais sociológicos, históricos, filosóficos, né, para ter uma boa base para se discutir juridicamente o reconhecimento e a efetivação desses direitos. A luta das mulheres em prol desses direitos, em prol de um reconhecimento, de fato é muito antiga, e uma luta persistente, né? Nós podemos pegar obras como, eu adoro essa obra, A Cidadã Paradoxal, da Jeanne Scott, que vem falar sobre a história do feminismo, começando lá pelo século XVIII. Inclusive, ela fala da Declaração Universal da Mulher e da Cidadã, que foi elaborada, né, foi organizada pela Olympe de Gouges, né? Inclusive, para qualquer pessoa que estuda o feminismo, tem que conhecer, né, esse nome, Olympe de Gouges, que acabou guilhotinada, fato, né? Como a professora Esila bem ressaltou, né, com a elaboração da Declaração Universal do Homem e do Cidadão, para começar, a palavra homem não tinha um caráter universal, não estávamos falando de todos os seres humanos, e nem todos os homens, né, do sexo masculino se encaixavam como cidadãos, então a universalidade ela não estava presente. Né? E a mulher ela não se encaixava nem como sujeito de direitos, muito menos como cidadã, mais especificamente. Daí a necessidade de uma luta nesse sentido. Mas a Jeanne Scott ela questiona no livro dela, por que o feminismo ali não acabou? Porque inicialmente, falando do feminismo, não das suas raízes, né, mais antigas, mas do feminismo a partir do século XVIII, que se intensificou mais ainda no século XIX, ele era voltado para os direitos políticos da mulher, a participação política da mulher na sociedade. É tanto que todo mundo já deve ter ouvido falar da figura das sufragetes, né? Foram as primeiras feministas, né, que surgiram. Mas por que o feminismo não acabou se a mulher alcançou em diversos países o direito ao voto?
Por que é que o movimento continua? Porque não era de fato apenas o direito ao voto, mas era essa universalização, era essa caracterização como sujeito de direitos que nós buscávamos e que nós continuamos nessa busca, porque infelizmente nós ainda não alcançamos. Isso fica muito claro quando nós analisamos a participação da mulher dentro da sociedade. Eu poderia falar aqui sobre vários problemas, né, envolvendo diversos direitos humanos das mulheres, né? Eu poderia falar da participação da mulher na política. Né? Nós ainda não temos, pelo menos aqui no Brasil, uma participação significativa, você vê pelo número de mulheres que se faz presente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Certo? Eu poderia falar também da luta das mulheres contra a violência doméstica ou a violência de gênero, de maneira geral. Né? Nós, mulheres, ainda somos vítimas, as maiores vítimas de violência doméstica, infelizmente. E como a professora Cila bem ressaltou, eu acho que todas as mulheres, e isso é uma realidade muito triste, já devem ter sofrido algum tipo de violência. Principalmente violência moral, violência psicológica, né? Se não sofreu violência física ou sexual, que bom, né? Mas provavelmente violência psicológica ou moral já deve ter sofrido. A gente vive num país onde assédio sexual é uma coisa normal. É preciso fazer uma campanha, né, antes do carnaval contra o assédio sexual. É preciso as mulheres usarem blusas, adesivos, tatuagens com a frase não é não, porque tem que se fazer entender, porque isso parece que não é claro. Né? Por quê? Porque já existem papéis pré-estabelecidos para homens e mulheres na sociedade, e são papéis diferentes. E esses papéis que foram pré-estabelecidos e estão enraizados, né, na mentalidade social, são eles que geram essas discriminações, que geram preconceito, que geram tratamentos diferenciados. Né? E que geram, obviamente, a violação desses direitos humanos. Como eu falei, eu poderia escolher aqui, debater vários direitos diferentes. Né? O direito à educação, o direito à saúde da mulher, o trabalho, como que estamos no século XXI, as mulheres ainda recebem salários inferiores aos homens, mesmo ocupando o mesmo cargo, né? E a justificativa muitas vezes é porque elas são as reprodutoras, né? Como se a reprodução ela fosse um cargo, ela fosse uma responsabilidade apenas feminina. Então vejam como os papéis realmente foram pré-estabelecidos. A professora Mércia, quando me convidou para participar da mesa, ela sugeriu que eu falasse da temática de minha pesquisa, né? Um tema que eu abracei desde a graduação e que eu levo até a tese do doutorado, que são os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Eu acho que é um grande desafio para as mulheres no século XXI, né? E não tem como falar do reconhecimento e da efetivação desses direitos no campo sexual e reprodutivo das mulheres no século XXI sem passar pelo século XX. Porque o século XX foi o grande palco para o reconhecimento desses direitos. Pessoal, direitos sexuais é uma coisa, direitos reprodutivos é outra coisa. São dois direitos que, embora estejam intimamente relacionados, intimamente ligados, porque, embora por conta do desenvolvimento tecnológico e científico já se possa separar sexualidade e reprodução, porque por conta dos métodos contraceptivos é possível você manter uma prática sexual sem estar voltada à reprodução, né? E é possível você se reproduzir por meios de procriação medicamente assistida, sem a necessidade de prática sexual. Mas, naturalmente, essas duas coisas não deixam de estar interligadas, tá? Mas a verdade é que é muito mais fácil, por conta dos tabus que existem na sociedade, você relacionar e utilizar esses dois termos sempre em conjunto, direitos sexuais e reprodutivos. Porque a sexualidade feminina, ela tem que estar ligada à reprodução, porque a sexualidade de maneira alternativa, de maneira positiva, ela ainda não é vista com bons olhos, não para o sexo feminino, né? Porque o desinteresse pelo sexo, ele foi desde a Idade Média, diga-se de passagem, ele foi uma característica das mulheres honestas, né? Das mulheres respeitáveis da sociedade. Então é feio ver mulher falando sobre sexo, né? De maneira aberta, é sujo. Não é bonito, mas para o homem é normal.
É algo já que é naturalizado, é da natureza masculina, não é? E para a mulher não. Então é difícil, até juridicamente, é difícil para a ciência do direito tratar dos direitos sexuais da mulher de maneira alternativa e positiva. A gente tira, né, pela própria Convenção de Viena sobre Direitos Humanos de 1993. De fato, esse foi um marco, foi um divisor de águas. Foi a primeira convenção internacional que utilizou a palavra sexo. A palavra proibida com a letra S apareceu pela primeira vez. Né? Pela primeira vez se falou que a violência sexual contra mulheres e meninas é uma violação aos direitos humanos. Que grande novidade! Né? Quem é que iria adivinhar algo desse tipo? Foi preciso colocar isso expresso numa convenção internacional. Na década de 90, os anos 90, que historicamente, gente, isso foi ontem. É tanto que os direitos sexuais e reprodutivos, né, eles são conhecidos, eles são chamados de filhos caçulas dos direitos humanos. Foram os últimos a aparecerem nesse cenário jurídico internacional. Então, a Convenção de Viena de 93 foi a primeira que deixou isso daí muito expresso. Ok, mas mesmo assim percebam como se tratou da sexualidade feminina de maneira negativa, né? Não pode haver a violência sexual contra a mulher. Mas onde é que está a sexualidade de maneira positiva, né? Quando é que se falou, olha, a mulher ela pode exercer livremente a sua sexualidade, tanto quanto o homem. A sexualidade feminina ela também é natural. Né? Então, mulheres, homens, adolescentes, pessoas idosas, casais, devem ter a liberdade de exercer, sem qualquer tipo de violência ou discriminação, a sua sexualidade. Né? Isso não estava lá na convenção. Né? Os direitos sexuais, pensados dessa maneira, só vieram a ser colocados em um documento jurídico internacional em 1995. Que foi na Declaração de Pequim sobre a mulher, né, após a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que ocorreu lá na China. E lá, nesse documento, quando se falou sobre saúde reprodutiva, se falou sobre a liberdade sexual das mulheres, né, mulheres e meninas, incluindo também as adolescentes. Mas vejam que mesmo assim foi necessário associar essa sexualidade à saúde reprodutiva. Então sempre aí atrelado à reprodução. E essa declaração de Pequim, ela veio a reiterar um documento importantíssimo que foi o Plano de Ação do Cairo, que foi fruto da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que ocorreu no Egito, em 1994, e foi daí que surgiu a concepção de direitos reprodutivos. Pessoal, a ideia de direitos reprodutivos é a ideia de que qualquer indivíduo, isso inclui homens, mulheres, adolescentes, casais e pessoas idosas, são esses os titulares dos direitos reprodutivos que estão lá no Plano de Ação do Cairo. Essas pessoas, todos esses indivíduos, eles têm o direito de livre escolha sobre o seu processo reprodutivo. Ou seja, toda pessoa tem o direito de escolher se quer ter filhos ou se não quer ter filhos. Se quiser ter filhos, quantos filhos deseja ter? Qual o espaçamento entre esses filhos? Né? Se não deseja ter filhos, é necessário haver devidas informações sobre os métodos contraceptivos que podem ser utilizados. Então, os direitos reprodutivos, como estão apresentados lá no Plano de Ação do Cairo, eles são direitos humanos fundamentais voltados para essa livre escolha no processo reprodutivo. Então, os direitos reprodutivos, na verdade, eles envolvem uma gama de outros direitos humanos fundamentais. Né? O direito à educação, porque é necessário haver uma educação no sentido da sexualidade e da reprodução. Né? Isso daí tem que começar desde a escola. Né? Deve haver implementação de políticas públicas nesse sentido. Né? Tá ligado também ao direito à saúde, porque existe agora um conceito de saúde reprodutiva. Então, o direito à saúde, a efetivação do direito à saúde está intimamente relacionado à ideia de direitos reprodutivos. Está ligado também ao direito ao trabalho, porque as mulheres, as gestantes, elas trabalham e elas têm os direitos delas que devem ser reconhecidos nesse período. Né? Enfim, então, a efetivação dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais envolve a efetivação e reconhecimento de vários outros direitos.
E existe um problema com relação a isso. Esses documentos que eu acabei de falar, como o Plano de Ação do Cairo, como a Declaração de Pequim, eles não são convenções internacionais, né? Se tem aqui que aqui, eu estou vendo inclusive algumas alunas minhas, né? Pessoas que foram alunas minhas, ou colegas também do curso de Direito, que bom reencontrá-los aqui, né? Se vocês bem se recordam, as convenções ou tratados internacionais geram direitos e deveres para os Estados signatários, né? Então, elas são vinculativas do ponto de vista jurídico. Mas esses documentos, né? Esses únicos documentos que trazem de maneira expressa esse reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, eles não são convenções, são declarações, são planos de ação, são documentos que são chamados, né, no direito de soft law. Não são hard law, são soft law. Então, eles são utilizados por organizações como a ONU para embasar determinadas resoluções, né? São utilizados já por tribunais internacionais para embasar determinadas sentenças, mas não são considerados hard law, o que quer dizer que não são juridicamente vinculantes. O que quer dizer que o Estado não estaria obrigado necessariamente a reconhecer ou a cumprir determinados deveres. Mas esses daí não são ratificados, porque não são convenções. O modelo é diferente. A Convenção de Viena, por exemplo, que fala da violência sexual contra a mulher, esse pode ser assinado, ratificado e inserido no ordenamento. Mas a declaração, não. Mas o plano de ação, não. É como se tivesse um caráter mais político do que jurídico. No entanto, a doutrina majoritária já entende que direitos sexuais são direitos humanos fundamentais que são reconhecidos, sim. Mas o fato de envolverem tantos outros direitos, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito à igualdade, né? E como, se não houver a efetivação de todos esses direitos em conjunto, obviamente não haverá a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos. Isso parece muito conveniente, porque, como eu falei, já foi pré-estabelecido um lugar da mulher na sociedade no que toca ao seu papel sexual e reprodutivo. A Hannah Arendt, ela fala, né, do público e do privado. O homem e a mulher, eles ocupam essas esferas de maneira diferenciada. O homem, historicamente, ele vem ocupando a esfera do público, né? As discussões importantes, elas são lideradas, elas contam com a participação dos homens, enquanto a mulher, historicamente, ela foi colocada na esfera privada. Determinadas questões que hoje vêm emergindo para a esfera pública, como as relações familiares, a questão da violência doméstica, né? a homossexualidade e a própria sexualidade e reprodução feminina, elas vêm aos poucos ganhando um lugar nessa esfera pública, mas não ainda na medida que é necessária para, de fato, a mulher se identificar como sujeito de direitos, como a professora Escila bem explicou, certo? Que é uma concepção da modernidade. E é indispensável haver o reconhecimento e a efetivação desses direitos. Então, ainda é difícil, até mesmo no campo jurídico, haver o entendimento de que a mulher ela deve estar em posição de igualdade com o homem, com todos os outros titulares desses direitos, né, no que toca à sua efetivação. Só que o tratamento da mulher como sujeito de direitos é diferenciado. A sexualidade masculina, ela é pensada de maneira positiva, enquanto a sexualidade feminina, ela é tratada de maneira negativa. Os deveres reprodutivos estão muito mais atrelados à figura feminina do que à masculina. Eu acho que todo mundo entende isso, né? Aqui provavelmente existem mulheres casadas, né? Que já devem ter filhos. Eu acho que é notório que os deveres de criação, a educação dos filhos, as atividades domésticas, familiares, elas acabam sendo jogadas nas costas das mulheres. Isso é naturalizado, porque a mulher ainda é vista como representada por um dos seus órgãos, né? O útero. A atividade reprodutiva ela ainda está intimamente ligada à figura feminina.
na sociedade. E aí nós podemos nos questionar, é praticamente um paradoxo, à medida que nós temos um documento internacional, como o Plano de Ação do Cairo, que lá são estabelecidos os titulares dos direitos reprodutivos, homens, mulheres, adolescentes, os casais, né, ou seja, uma decisão conjunta de um casal, e também as pessoas idosas. Mas, se nós formos perceber, as próprias normas jurídicas nacionais, as políticas públicas implementadas pelos governos, elas são muito mais voltadas para a figura feminina. É ou não é verdade isso daí? Quando se fala em direitos sexuais e reprodutivos, você lembra logo da figura da mulher. Fala em saúde reprodutiva, a saúde da mulher, a grávida, a mulher que vai parir. Mas por que não? O homem não tem, né, direitos reprodutivos e deveres reprodutivos. Então parece que essas normas e políticas acabam, na verdade, implementando, gerando muito mais deveres reprodutivos do que, na verdade, reconhecendo direitos reprodutivos para as mulheres. Esses direitos, eles são reconhecidos, mas existem diversas condutas, inclusive estatais, que consistem em graves violações a esses direitos em âmbito nacional e em âmbito internacional. Eu poderia citar diversos exemplos do que a gente chama hoje de violência obstétrica, inclusive está sendo bastante discutido, né? A mulher deveria ter um direito a acompanhante na hora do parto, né? Muito se fala sobre o famoso ponto do marido, né? Que coisa mais arcaica. Eu vejo é uma visão machista no tratamento médico da mulher. Isso daí é uma realidade. A problemática também da esterilização forçada ou esterilização compulsória, inclusive essa temática do meu doutorado. Muitas pessoas dizem, não acredito que isso acontece. Acontece em âmbito internacional, em âmbito nacional. Já existem diversas... Sim. Mutilação genital, diversos países orientais e ocidentais, até por conta do processo migratório, né? Ainda utilizam essa prática extremamente arcaica. Países como Etiópia, Somália, né? Nos seus rincões, nos seus interiores, ainda utilizam essa prática. Existem vários artigos científicos, inclusive livros sobre a temática. O próprio assédio sexual ou importunação sexual que vem sendo trabalhado, a violência sexual em âmbito doméstico, e aí eu poderia citar vários outros exemplos de violações aos direitos sexuais e reprodutivos. E o movimento feminista, os movimentos de mulheres de maneira geral, foram as grandes conquistas no que toca ao reconhecimento desses direitos foi fruto desses movimentos, do movimento de mulheres. As conferências elaboradas pela ONU durante todo o século XX foram espaços para debate dessas mulheres em prol do reconhecimento e efetivação desses direitos, e a luta continua, porque não foi apenas pelo direito ao voto, né? Não era apenas a participação política que as mulheres queriam. No fundo, nós queremos a universalização. Nós queremos ser realmente sujeitos de direito dentro da sociedade. E nós ainda precisamos lutar pelo reconhecimento e pela efetivação de diversos direitos, apesar de vários deles já estarem presentes em documentos internacionais, estarem presentes na Constituição Federal, em diversas leis especiais. Vejam aí a realidade da violência doméstica, né? Uma comissão interamericana levou o Brasil à criação de uma lei, como a Lei Maria da Penha, mas isso não foi suficiente, e aí nós temos leis sobre feminicídio, né? E os movimentos de mulheres continuam aí na luta, certo? Por isso que um debate como esse é indispensável para nos chamar à reflexão, né? Sobre quais são os nossos direitos, se eles estão sendo respeitados ou não, e o que é que nós podemos fazer, né? Em busca dessa igualdade, qual é o nosso papel na busca por essa universalização desses direitos. Obrigada. Gostaria de passar a palavra, então, para a vereadora Larissa Gaspar. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui nessa manhã com vocês. Pedir desculpa que infelizmente hoje eu não
estou muito bem. Comi uns pastéis ontem que acabaram comigo, porque já vomitei e tudo, mas vim, não podia perder. Já estou triste porque não pude ouvir a professora Sila, já tive a grata satisfação de estar com ela em outro momento. Ela é maravilhosa, assim como a professora Sara, né? São pessoas pelas quais eu tenho muita admiração. Então, obrigada pelo convite e perdoe aí o pequeno atraso. Bom, quando a gente fala dos desafios, né, das mulheres no século XXI, por incrível que pareça, muita gente acha que não tem nada pelo que nós lutarmos, né? O que as mulheres querem? Ser mais do que os homens? Feminismo é mimimi, a luta das mulheres é mimimi, né? Vocês já conquistaram tudo, né? E a gente sabe que não é assim. Qualquer pessoa que tem um mínimo de honestidade, né, que tem um mínimo de reflexão, de senso crítico, né, que se dispõe a olhar com justiça para a nossa sociedade, vai ver que nós mulheres ainda vivemos uma situação absolutamente desigual em relação aos homens, né? Absolutamente desigual. A começar pelo que mais chama a atenção, que é a questão da violência doméstica, né? É fato que nós realmente conquistamos muitos direitos que, num passado não tão distante assim, nos era negado, né? A gente não podia estudar, a gente não podia votar, né? A gente não podia trabalhar fora de casa, né? O trabalho doméstico sempre foi, né, considerado uma atribuição natural das mulheres. Ali a gente sempre trabalhou muito, né? E continua. Mas fora nós não podíamos. Conquistamos esses direitos, o direito de ser votada, né? De estar nos parlamentos. Mas em todas as esferas da vida da mulher, né, a desigualdade perpassa, né? Nós somos as mais afetadas pela violência doméstica, né? O índice de violência no Brasil está altíssimo, nos coloca no patamar de 5º país no mundo que mais assassina mulheres, muito embora nós tenhamos legislações que vêm para enfrentar esse problema, como a Lei Maria da Penha, que é até reconhecida pela ONU como a 3ª melhor legislação no mundo para coibir a violência doméstica e familiar, a lei do feminicídio, que veio agravar, qualificar o homicídio e o assassinato de mulheres. Porém, a gente sabe que só a lei não basta. A lei é extremamente importante, tem um caráter educativo, né? Deveria reforçar o compromisso dos governos, né, com a garantia e promoção dos direitos das mulheres. Mas para ela sair do papel, precisa que esses governos, né, de fato, priorizem os mecanismos de prevenção, porque a lei não traz só punição. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha veio para punir o homem. Como é que não veio para punir o homem, né? Veio para punir o agressor, né? Que é bem diferente. Não é todo homem que é agressor, mas aquele que pensa que tem o direito de agredir uma mulher, esse sim, né, poderá receber, deverá receber aí os enquadramentos previstos na Lei Maria da Penha, no Código Penal e em outras legislações especiais. E a lei, ela não traz só isso, né? Ela traz inúmeras medidas preventivas voltadas para a educação, voltadas para os meios de comunicação que reproduzem e muito um papel estereotipado da mulher. Nem se fala de propaganda comercial, que o nosso corpo é sempre tratado como um objeto sexual ali, né, para chamar a atenção dos homens. A gente vê muito isso em propaganda de automóvel, em propaganda de cerveja. As músicas também reproduzem uma posição muito ruim para as mulheres, né, inferior mesmo, de objeto sexual mesmo. Então tudo isso precisa mudar e a lei ela traz esses mecanismos preventivos de reprodução desses conteúdos nas escolas. Mas infelizmente a gente não vê na prática, né, essas tratativas da lei se concretizarem. Então não basta a lei, é preciso a gente continuar lutando para que ela saia do papel, organizadas, cobrando dos governos, denunciando a omissão e requerendo que isso seja de fato, né, efetivado. E às vezes a gente fala muito assim, violência contra a mulher e foca bastante nas adultas, mas a gente esquece que as principais vítimas, por exemplo, da violência sexual não são as mulheres adultas, né, são as meninas, são as crianças e as adolescentes. Né? Elas respondem por mais de 60% dos crimes sexuais desse país, né? A cada 19 minutos, gente, uma adolescente, uma criança de 10 a 14 anos engravida nesse país. E aí, quando a gente fala da importância, quando a Sara traz, eu estou maravilhada que você está fazendo seu doutorado nessa área dos direitos sexuais e reprodutivos, porque eles têm sido atacados de uma forma muito violenta
nesses últimos tempos, porque a gente sabe que a pauta dos costumes, a pauta conservadora, ela está com toda a sua efervescência, né? Quem já tinha essa visão, mas tinha timidez de colocá-la para fora, agora se sente absolutamente à vontade, né, para atacar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que eu considero isso uma hipocrisia tremenda, porque ao mesmo tempo que você não quer ter um índice aterrorizador como esse, de uma menina de 10 anos engravidando a cada 19 minutos no país, aí quando você vai falar da importância de educação sexual nas escolas, aí não, vou ensinar sexo para criança de 5 anos. É assim o discurso, é um verdadeiro absurdo. Eu sofro muitos ataques aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, porque eu tenho compromisso com a verdade e sei da importância das meninas terem acesso à educação sexual, principalmente os meninos também, né? Mas também as meninas, para se prevenirem, inclusive, dos abusos, gente. Porque essas meninas que estão engravidando com 10 anos, não é porque elas estão autonomamente iniciando a vida sexual aos 10 anos porque querem, porque se sentem estimuladas, não. Se fosse isso, vá lá, mas não é. É porque estão sendo abusadas, violentadas por quem deveria protegê-las. Pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos vizinhos. Então, a educação sexual ela é muito importante para prevenir a gravidez na adolescência, mas fundamentalmente para a criança saber identificar a diferença de um toque de afeto de um toque de abuso, gente. Isso é fundamental. E se não houver esse processo educativo, né, esse processo de formação de consciências, elas vão continuar sofrendo. E a gente tem esses índices, mas se a gente for parar para pensar, essa realidade é pior ainda, porque isso é o que o sistema, né, de saúde consegue diagnosticar a partir do que chega lá. Mas as que nem vão ao sistema de saúde buscar ajuda, que estão lá nas comunidades ribeirinhas, né, nos municípios do interior mais carente, que não tem um hospital, que não tem uma delegacia da mulher, que da criança e do adolescente muito menos, né? Então, essas pessoas continuam sofrendo caladas dentro das suas casas. Então, quando a gente fala de desafio da mulher no século XXI, tem muita coisa para a gente tratar, né? A começar pela questão da violência, né? Que tem ganhos, tivemos agora no ano passado a lei da importunação sexual, né? Que, por incrível que pareça, mas precisou reforçar isso, porque antes era só uma contravenção penal, que é ridículo também, você tratar alguém que ejacula do seu lado, dentro do transporte coletivo, né? Como, não, então vai ali dar uma cesta básica e está tudo resolvido. Isso não é tratamento que se dê para uma violência, né? Para uma agressão como essa. Então, a gente teve essa conquista, né? Agora é crime com pena de reclusão. Não só ele, mas também a divulgação das cenas de estupro, né? De pornografia, porque isso é uma continuidade da violência. Os homens, além de submeterem as mulheres ao seu desejo sexual, além de estuprá-las, né, violentá-las, ainda se satisfaziam novamente publicizando, né, a sua grande conquista, porque afinal de contas eles são educados por nós dentro das nossas casas, isso é reproduzido nas escolas, é reproduzido no espaço de trabalho, é reproduzido em todos os setores da sociedade. Eles são educados para uma masculinidade que é absolutamente negativa, né? Que considera a virilidade muito importante, ele tem que ser o garanhão, tem que pegar muitas mulheres, né? Tem que fazer sexo com muitas mulheres. Todos esses conceitos que vão sendo colocados na cabeça do homem, e deixar as brincadeiras, porque as brincadeiras elas são muito significativas, vão se refletir no futuro na questão do mercado de trabalho, né? E dessa desigualdade que existe tão grande ainda no mercado de trabalho. Quando a Hannah fala da divisão, né, do público e do privado, é uma reflexão importantíssima para a gente fazer. Quais são as brincadeiras que são ensinadas para a menina? Quais são os brinquedos que a gente compra? É a boneca, é o fogãozinho, né, fazer comidinha, é a boneca que faz xixi, tem que trocar a fralda e tudo. Desde cedo as meninas já estão sendo, né, ensinadas aos cuidados. Não acho errado, mas vamos ensinar os meninos também. O meu filho tem boneca, meu filho tem vassoura, tem pá, tem rodo, porque ele precisa desde cedo aprender que as tarefas da casa não é uma tarefa da mulher, é uma tarefa da família, né? A gente tem que compartilhar o trabalho doméstico. E quais são os brinquedos que tradicionalmente se dão para os meninos? É o carro, onde é que ele anda de carro? Não é dentro de casa, né? Na rua. Né? É o carro, é a bola, que ele também vai jogar na rua, porque senão vai quebrar tudo dentro de casa, né? É a pipa, que, enfim, precisa estar
com o céu ali à disposição para assaltar. Então, tudo isso vai no futuro gerar diferenciações, porque a menina ela vai sendo empurrada para o âmbito do privado, para o âmbito doméstico, para as funções reprodutivas, né, de cuidado com a família, com os doentes, com os idosos, e o homem vai sendo empurrado para o espaço público, né, para ser das Forças Armadas, para ser o político, né, que vai ter o poder de decisão sobre as nossas vidas, e vai se criando aí um apartheid entre o que é papel da mulher e o que é papel do homem. Mas como tudo isso é construção, gente, pode ser desconstruído. E cabe a nós, né, cada uma de nós, dentro das nossas esferas de atuação, seja elas quais forem, né, colaborar para a desconstrução dessa cultura machista, né, e construir uma sociedade que seja mais igual para homens e mulheres, né? A nossa vida é muito atacada. Essa questão da violência obstétrica, ela é uma coisa para mim também muito importante. A gente tem algumas matérias apresentadas na Câmara, né, que vem justamente tratar disso, o Estatuto do Parto Humanizado, a divulgação da política de assistência, né, à mulher, e tantas outras iniciativas que muitas vezes são atacadas assim de formas assustadoras, de garantir a presença das doulas nas maternidades. Gente, o machismo é tão grande que eu fiquei horrorizada com uma fala de um vereador, que eu não vou citar o nome, quando esse projeto entrou em pauta, que ele disse assim: ah, mas e se essa doula sequestrar um bebê? A pessoa não sabe o que está falando. Gente, a doula é uma pessoa que a mulher escolhe, que ela passa a se relacionar com essa pessoa, às vezes antes da gestação. Quando ela pensa em ter um neném, ela já procura uma mulher que possa lhe dar um suporte emocional, psicológico, que possa lhe trazer informações. Tem tanta coisa que perpassa uma gestação. Eu fui mãe recente, meu filho tem 3 anos, eu fiquei assim, gente, é um universo enorme, né? São muitas coisas, muita informação para a gente saber, pródomos, um monte de palavras assim, diferentes que não é do nosso cotidiano, e que você, tendo uma dor, você passa a compreender isso, você se empodera, né, de quais são os seus direitos para poder cobrar, mesmo naquele momento tão difícil que é o momento do parto, né? A mulher fica realmente numa situação de vulnerabilidade e, infelizmente, ainda é submetida a muitos casos de violência obstétrica. 25% das mulheres brasileiras já sofreu violência obstétrica, isso do que se consegue diagnosticar. Essa semana mesmo eu fui dar uma palestra sobre parto humanizado e foi muito interessante. Ao final da palestra, mulheres já de mais idades, né, parabenizando, super felizes de terem ouvido aquilo e trazendo, infelizmente, né, relatos absurdos de tantas violências que sofreram e que não sabiam que era violência, né? Achavam que o médico estava fazendo o que ele devia fazer, quando não estava, né? Situações como a episiotomia, que é o corte na vagina para facilitar a passagem do bebê, mas que é desnecessário, está fora das boas práticas de atenção ao parto, só se for realmente uma situação assim esdrúxula, absurda, e é feito como procedimento de rotina e só traz prejuízo para a recuperação da mulher, né? Demora muito mais, dá dor, na hora de urinar absolutamente inconfortável. Então não é preciso, né? A não ser numa situação realmente muito extrema para salvar ali o bebê, para salvar a vida da mulher, mas não é um procedimento de rotina, assim como a própria cesárea, né? O Brasil é um dos países que tem o maior índice de mortalidade materna. A gente não conseguiu alcançar os objetivos de milênio no que se refere à redução desse índice, e a cesárea desnecessária tem muita responsabilidade nisso, né? A cesárea desnecessária, ela aumenta em 3 vezes o risco de mortalidade materna. Fora outras questões, né? Aumenta em 120 vezes o índice do bebê contrair problemas respiratórios, as internações neonatais, e aí com isso vem um risco de vida enorme, né? Porque os hospitais hoje estão tudo cheio de bactéria, você pega uma infecção e acaba morrendo. Então, são várias questões, né? E sem falar dos benefícios que você deixa de receber quando você se submete a um parto normal. Então, as mulheres relatavam várias coisas que aconteceram com elas, como a episiotomia, a manobra de Christelet, que é vedado absolutamente, mas acontece, que é o médico empurrar, né, a barriga da mulher. Tem médico que sobe, gente, em cima das mulheres para empurrar. E não é só médico, tá? Enfermeira também são profissionais da saúde, fazem isso e fica por isso mesmo, né? Acha que é normal. A violência psicológica, eu já ouvi relatos da seguinte situação: a mulher estava gritando porque
estava sentindo dor, isso é natural, né? Dói, as contrações dói, fazer força dói. E o médico disse assim, cala a boca, pare de gritar. Na hora de fazer você não gritou, pra que você está gritando agora? Já pensou? Aí deu vontade de dizer assim, o senhor estava lá quando eu estava fazendo, para saber se eu gritei, se eu não gritei, se eu gosto de fazer gritando ou não. Só que, claro, que num momento como esse, né, a mulher não tem essa força para, né, o que a gente quer é que o nosso bebê nasça saudável, a gente fica com medo de que ele morra, né, de que dê algum problema no parto. Então, acontece muito, gente, acontece muito mesmo. E não existe punição praticamente, né? Um ou outro caso chega realmente a uma ouvidoria, a uma delegacia e fica por isso mesmo. Então a gente precisa ter conhecimento disso para a gente denunciar, né? Injeção de ocitocina, que é o hormônio para acelerar o trabalho de parto, só se a mulher quiser, gente, tem que explicar. Teve um relato tão triste, eu fiquei tão sentida pela mulher que ela disse, ele me cortou e eu colocava a mão aqui, doutor, o que o senhor vai fazer? Lá vinha ele com bisturi desnecessário, estava tudo fluindo, estava saindo já, todo totalmente dilatado, já estava uns 10 centímetros, lá vem ele com aquele negócio para me cortar, doutor, pelo amor de Deus, o que o senhor vai fazer? Cala a boca, o médico aqui sou eu, você não estudou medicina para saber o que precisa ou não precisa não. Cortou a mulher sem ela querer, sem nem explicar para ela o que ia fazer, sem nem pedir autorização. Quer dizer, totalmente desnecessário. Isso deixa marcas também, né, gente? Deixa marcas profundas no corpo da mulher. Não é toda mulher que tem condição depois de fazer uma cirurgia reparadora. E aí, quem é que arca, né, com esse prejuízo? Fora a questão psicológica, né? Porque a gente não esquece, né? A gente até supera, mas não esquece. Então, tratar essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos é muito importante. Isso sofre muitos ataques por conta da pauta dos costumes. Quando eu apresentei um projeto para que as escolas discutissem conteúdos de enfrentar as violências de gênero, de raça, as violências relativas à orientação sexual, à origem, à cultura, as pessoas com deficiência. Gente, os vereadores foram para a tribuna dizer que eu queria ensinar sexo para crianças de 5 anos. O projeto não fala nem em idade, né? E obviamente que você tem formas e idades para abordar o tema. Agora, o que nos motivou a fazer isso foi ver crianças umbandistas que vão para a escola com a cabeça coberta e que são convidadas a sair de sala porque não querem tirar a coberta da sua cabeça. E a religião dela, assim, orienta que ela permaneça. Foi ver uma criança cadeirante deixada na escola sozinha num dia de passeio porque ela era cadeirante. E ainda amarrar um balãozinho na cadeira dela de consolo. Deixar a criança só numa escola, porque ela é cadeirante. Não foi levada para o passeio. Então são essas violências. As meninas que são estupradas dentro das escolas. Isso acontece. Então a gente tem que conversar sobre isso para prevenir essas violências, né? As meninas LGBTs ou os meninos LGBTs que estão, sim, dentro das escolas e que sofrem violência física e violência psicológica todos os dias. E a gente não pode conversar isso. Então eu estou, inclusive, né, tendo que mover uma ação judicial, né, por calúnia, injúria e difamação, por tudo isso que foi relatado. Né? Pegaram uma foto minha e botaram foto de crianças dentro de um banheiro, seminuas, né, fazendo as necessidades fisiológicas, aí misturaram meninos e meninas e botaram a vereadora Larissa Gaspar, que é nossas crianças assim. É um verdadeiro absurdo. Né? Mas a gente não pode se furtar de fazer esse debate. Né? Tem crianças sendo violentadas todos os dias nas escolas, né? Porque são deficientes, porque são negras, porque são umbandistas, ou porque são católicas ou são evangélicas, né? E vão com suas indumentárias específicas, porque são indígenas, porque são gays, ou porque são lésbicas, ou porque são trans. E isso não pode continuar. A sociedade precisa discutir, né, de forma séria e respeitosa essas questões. Porque não dá, por exemplo, para a população LGBT ter um índice de evasão escolar de 75%, gente. 75% da população LGBT não estuda nesse país, não consegue permanecer na escola, porque são agredidas física e psicologicamente, e às vezes até sexualmente, dentro das escolas. E falando dessa violência sexual contra a população LGBT, a lei de importunação sexual, né, ela foi bem feliz porque ela trouxe também uma agravante e passou a conter lá
o estupro corretivo e o estupro coletivo como qualificadoras, né, da violência sexual do estupro. O estupro coletivo, vocês sabem, né? Uma mulher estuprada por vários homens ao mesmo tempo. E o estupro corretivo, ele não é tão conhecido assim, mas é justamente nessa cultura absolutamente machista, né? Focada no órgão reprodutor do homem, onde ele acha que a mulher que é lésbica, ela o é porque ela não teve a oportunidade de estar com um gostosão. Então ele vai lá e estupra aquela mulher achando que vai corrigir a sexualidade dela. Achando que estuprando-a, ela vai deixar de ser lésbica e vai passar a gostar de homens, né? Assim, é só na cabeça de uma pessoa muito insana, né, passar um negócio desse. Quem é que vai gostar de alguma coisa se é submetida à violência para gostar disso? E ela não vai gostar, porque a sexualidade dela é outra, né? Ela se sente feliz, ela se sente satisfeita de outra forma. E o homem não tem que achar isso bom ou ruim, não. Ele tem simplesmente que respeitar. Nós temos que respeitar a vida dos outros, gente. Cada um tem o direito de viver da forma como quiser, desde que não ofenda, né? Não violente, não ultrapasse também o limite do seu direito e ofenda o direito do outro. Pronto, a gente só tem que respeitar, né? E garantir que as pessoas tenham oportunidades iguais. Permanecer na escola, entrar no mercado de trabalho, enfim. E aí, voltando para os desafios, né? São muitos. Tem essa questão da violência, tem a questão do mercado de trabalho, né? Aqui no Brasil, o índice de desigualdade salarial é de até 30%. Né? No mundo, esse índice é 24%. Aqui no Brasil é 30%. A gente ocupando a mesma função que um homem. Geralmente acontece mais na iniciativa privada. Né? O serviço público ele já está mais ou menos equilibrado no sentido de garantir o mesmo salário. Só que as mesmas posições não garantem. Né? Então, e aí essa desigualdade tanto é no serviço público quanto na iniciativa privada no que se refere ao acesso a posições de comando, de chefia, de direção. Quanto mais cresce o nível salarial, mais diminui a presença da mulher nos espaços de trabalho. Então, além da gente ganhar menos, a gente tem muita dificuldade de acessar os postos de chefia, de comando, de direção. A violência se reflete na questão do trabalho, porque as mulheres vítimas de violência, estudo feito aqui pela Universidade Federal do Ceará, mostra que elas ganham até 34% menos de remuneração comparada às que não sofrem violência doméstica. Por quê? Porque essa mulher adoece, ela falta, né? Ela fica sem condição de estar no trabalho. Muitas delas perdem o emprego, não conseguem retornar ao mercado de trabalho, assim como nós mulheres que somos mães. A gente tem o direito à licença maternidade, mas depois que a gente volta, dá um tempinho, nós somos colocadas para fora, né? A maioria das mulheres, depois que é mãe, ela perde o emprego, não consegue se manter no mercado de trabalho. Fora a questão da amamentação, que tem os períodos lá irrisórios, né? Ridículos, porque você não consegue em 15 minutos ir e voltar à sua casa para amamentar. E sem falar que para você fazer isso, você vai ter que descontar no final do dia. Então, não existe intervalo para amamentação. Isso é uma piada, né? E sem falar também que a licença ela não deve ser só para a mulher, porque a mulher não faz e não cria um filho sozinha. Né? A licença ela deve ser parental, o homem também deve ter licença. Em outros países do mundo, as licenças maternidade elas duram 1 ano e o homem também tem o direito à licença maternidade. Afinal, o bebê, a criança, ela tem que ser formada por pai e mãe, né? Então, o homem também tem que ter acesso à licença paternidade. Isso também precisa ser discutido. No que se refere à participação política, a desigualdade é enorme, gente, né? Primeiro, nós conquistamos o direito ao voto só 400 anos depois que os homens já votavam, né? Então, tem aí uma dívida histórica muito grande. Para ser votada demorou mais ainda, mas tudo bem, conquistamos. Agora, vá olhar a presença feminina no parlamento, nas chefias de executivo, é muito pequena, muito pequena. Nós mulheres somos a maioria da população brasileira e somos a maioria do eleitorado desse país, mas nós somos só 15% do Congresso Nacional. É muito pouco, né? Aqui em Fortaleza somos 43 vereadores e apenas 6 mulheres. Na Assembleia Legislativa são 46 deputados, apenas 6 mulheres. Né? Então é muito pífia a nossa participação nos espaços de decisão. E quando a gente vê políticas afirmativas para melhorar isso, como a lei que prevê 30% de candidaturas femininas e a lei que prevê 30% do fundo partidário para as mulheres
poderem garantir a sua campanha, né? Porque além de só usar as mulheres para cumprir um requisito legal desses 30%, essas candidaturas, elas não são realmente estimuladas, né? O dinheiro que veio depois ser destinado para garantir que essa mulher tenha pelo menos um papel para entregar na rua, para fazer sua campanha, acaba sendo desviados pelos dirigentes partidários, que são homens, né? A direção dos partidos está toda nas mãos de homens, inclusive o Partido da Mulher Brasileira, né? Que não tem uma mulher na direção do partido, que é ridículo, né? Então bote outro nome, não bote o Partido da Mulher Brasileira. Então, esses recursos sendo desviados, né, por homens para favorecer candidaturas masculinas ou para favorecer o seu próprio bolso, né? E o PSL é um grande especialista nisso, né? Candidaturas laranjas, né, para desviar recurso público. Então, são desafios inúmeros ainda que a mulher tem na sociedade, né, em todos os setores da sua vida. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa divulgar isso. Nós somos privilegiados porque a gente tem aqui acesso à informação, mas a maioria das mulheres que está dentro das periferias das cidades, as mulheres negras, elas têm muito menos oportunidades do que nós. E aí também só para fechar, só ressaltar que de tudo isso que eu falei, as mulheres negras, elas são mais de 2 vezes afetadas negativamente do que nós, mulheres brancas, né? Então nós somos ainda mais privilegiados porque a mulher negra sofre mais com violência doméstica, sofre mais com falta de representatividade política, ganha salários menores que as mulheres brancas, né? Então o racismo, ele é muito presente na nossa sociedade. Isso não é mimimi. As mulheres negras morrem 2 vezes mais do que as mulheres brancas em razão da violência doméstica, né? O jovem negro morre a cada 23 minutos nesse país. Então existe racismo, existe machismo, isso não é mimimi, isso são dados, isso é a realidade brasileira. Por isso que a gente precisa estar juntas, de mãos dadas e seguir enfrentando todas essas desigualdades até que a gente possa construir uma sociedade onde a mulher seja plenamente respeitada na sua dignidade e nos seus direitos. Muito obrigada, pessoal.